Então, gente, a gente viu, né, na nossa aula, a gente divide em duas partes, a aula 3, né, que explica toda a metodologia de avaliação da etiquetagem de eficiência energética para o sistema de iluminação. E a primeira parte, a gente separou em 5 passos, né, e a gente vai agora passar ele um por um, detalhando como é que a gente faz para ver se gera alguma dúvida. E a segunda parte é avaliar os pré-requisitos, né, para ver se vai manter aquela etiqueta ou não. Na aula da envoltória, não lembro quem foi, perguntou assim, por que você faz a avaliação do pré-requisito depois, né, e não antes? Na verdade, poder fazer antes até pode, mas é que é importante a gente entender qual é o potencial, né, da etiqueta. Se a gente avaliar só o pré-requisito, a gente precisa saber, de qualquer forma, qual vai ser a possibilidade de eficiência energética que aquele prédio tem. Então, a gente gosta sempre de analisar, fazer primeiro o método de cálculo, né, e depois verificar os pré-requisitos para ver se vai manter ou se vai cair a etiqueta, tá? Então, é uma forma que a gente sempre trabalha, que facilita a avaliação, tanto da consultoria quanto do processo de etiquetagem mesmo, tá? Então, o edifício de Cavalcante, vocês já conheceram, né? É um edifício de escritórios, que tem um subsolo, que funciona a garagem, né? Isso, tem o subsolo, térreo, mais 3 pavimentos, localizado em Juiz de Fora. Então, qual é a etiqueta, né, do sistema de iluminação? Tá? A gente tem uma empresa que já fez a etiqueta da envoltória do edifício todo, até porque a envoltória é obrigatória, né? A gente não pode fazer o sistema de iluminação sem ter feito a envoltória antes. E para fazer a etiquetagem de iluminação, a gente tem que identificar se pode fazer pelo método prescritivo, pelo método da área. A primeira coisa, o prédio só tem 2 funções, então a gente já pode fazer pelo método da área. E uma dessas funções tem mais do que 30% da área. Então, mais uma vez, confirma que a gente pode fazer por essa metodologia, tá? Então, a gente vai fazer a avaliação desse edifício pelo método da área. Bem, nesse projeto luminotécnico, tá, a gente tem as especificações de todas as luminárias, né, essa luminária 1, que é uma luminária com uma lâmpada apenas, que tem a potência de 70 watts, um reator de 5 watts, a luminária 2 tem a descrição dela, qual o reator, qual é a perda, né, qual é a potência desse reator, a luminária 3, 4, aí a 5 aqui está destacada, simplesmente porque essa luminária de emergência aí, ela é um bloco autônomo, então ela funciona independente do sistema de iluminação. E aí, quando é uma luminária de emergência, né, separada do sistema luminotécnico, essa luminária não é computada. Então, a gente não avalia a potência dela junto com as demais. É importante destacar que ela é um bloco autônomo, porque às vezes o projeto luminotécnico está incluído, né, dentro do processo, dentro do sistema, um circuito de emergência, que se mantém aceso durante o uso do edifício. E só em emergências ele se mantém aceso. Esse tipo de luminária que está ligado a um circuito de emergência é computado, porque ela faz parte também do projeto luminotécnico, tá? Só não é computado no nosso sistema, na nossa avaliação, as luminárias que são apenas de emergência, como esses de bloco autônomo, tá? Pode passar, por favor, Júlia. Então, a gente tem o projeto luminotécnico, né, do subsolo. Lembrando que esse projeto aqui a gente colocou no slide de maneira resumida, porque tem que ter os acionamentos, mas a gente não conseguia enxergar para botar aqui nesses slides, né? Teve que botar uma escala menorzinha. Então, é um projeto luminotécnico simplificado para a gente mostrar a metodologia de avaliação, tá? Mas normalmente todo projeto tem os acionamentos todos, os circuitos de acionamentos todos bem definidos, tá? Então, aí a gente tem a luminária 3, 4, 5 e 6, que estão distribuídas, né? Observem que a garagem tem uma quantidade de luminárias instaladas que é bem elevada, tá? O banheiro, a gente tem aqui, tem a representação da luminária 4, ó, na parede da escada, tem a lumináriazinha de emergência também em alguns pontos específicos, né? Aqui o térreo, que é um pilotis todo aberto, temos o primeiro pavimento, que já é a parte de escritórios, né? A descrição das luminárias se mantém que vocês já tiveram contato no projeto. Ops, voltou. E os outros 2 últimos pavimentos, né, do segundo e terceiro pavimento. Lembrando que, observe que no segundo pavimento, né, ele é recuado, assim como o pilotis. E a gente tem que computar, tá, para a iluminação, toda a área aberta, coberta.
tá? Não vai entrar áreas abertas descobertas. O que seriam as áreas abertas descobertas? Estacionamento, iluminação de fachada, tá? Mas se tiver coberto, mesmo que aberto, a gente computa no sistema de iluminação, tá? Para fazer essa avaliação. É diferente da envoltória. A envoltória é sempre o que está fechado, dentro do prédio. A iluminação não. Se tiver aberto, coberto, também computa, beleza? E aí a gente vai para o primeiro passo. O nosso primeiro passo para avaliação é identificar a função principal do edifício. Tá? O regulamento às vezes fala atividade, mas a gente sempre gosta de chamar de função do edifício, porque a gente consegue entender para que ele serve, né? Qual é a função principal desse edifício. Esse edifício tem duas funções claras. Um é de escritório e outro é garagens. Então, a gente vai lá na tabela 4.1 do RTQC, e aí é importante pegarem lá na pastinha de documentos de referência esse arquivo, esse documento, abrir, achar essa tabela, se familiarizar com o que tem especificado, beleza? E aí vocês vão e verificam, escritórios, tá aí, ó, marcado. Então, a gente tem a função de escritório e a função de garagem, tá? Aí observem que, de acordo com a tabela 4.1, né, para eu ser etiquetar nesse prédio, o máximo de potência, de densidade de potência que eu posso ter para escritório é 9,7 watts por metro quadrado. Se fosse um edifício todo de garagem, eu tenho a densidade máxima de 2,7 watts por metro quadrado, tá? Então, se eu tivesse apenas uma função, essa seria a densidade máxima. Como eu tenho duas funções, eu tenho que fazer um cálculozinho um pouquinho maior para poder entender a média que vai acontecer entre essas funções que a gente encontrou. Pode passar. Então, a gente encontrou na tabela duas funções principais, né, que é de escritórios e de garagens. Segue. E aí a gente vai agora encontrar toda a área iluminada e toda a potência instalada do edifício. E aí é onde entra a maioria dos erros. Não sistematizar os dados. A gente tem que estar tudo sempre muito bem organizado, para não esquecer nenhuma informação, tá? Então, na garagem, a gente vai listando todos os ambientes, descrevendo o tipo de luminária, o número de lâmpadas por luminária, aí a gente tem a potência da lâmpada, do reator, a potência do conjunto da luminária, né? E aí a gente vai conseguir encontrar a potência total instalada por ambiente e a área iluminada total por ambiente. Então, somei aqui, a gente tem a garagem com 3.975 de potência, né, 3.975 watts, e uma área de 1.885 metros quadrados. No próximo pavimento, tá, que é o térreo, que é praticamente ele todo de pilotis e uma circulação vertical, hall e tal, a gente tem também a mesma descrição, tá? Tem o primeiro pavimento, com todas as luminárias, toda a potência total instalada por ambiente e potência total instalada, né, dessa função, tá? A função escritórios, e tem toda a área iluminada descrita. Então, a gente segue para o próximo pavimento. A gente tem o segundo pavimento e o terceiro faz a mesma coisa, tá, gente? Com muito cuidado para não esquecer nenhum ambiente. E aí a gente tem agora o total de escritórios, né? Porque a gente pega o total de garagem, que é uma primeira função, e o total de escritórios, que é a função principal até, né, desse edifício. Então a gente tem a potência de 25.974 watts e uma área de 2.323 metros quadrados. Pronto, então agora a gente tem as duas informações principais, né? Que é a potência da função e a área da função. Certo? Então, tanto de garagem, né, que é todo o subsolo, que tem 3.975, tanto quanto de escritório, que é 25.974, tá? E temos a área dessas duas funções. A gente somando, temos o edifício completo, mas a gente precisa das informações separadinhas, tá? Que a gente calculou toda a área e toda a potência instalada de cada função. E aí, gente, a gente vai pegar aquela tabela 4.1, que a gente pegou logo no primeiro passo, né, que a gente identificou a densidade de potência limite para cada nível de eficiência energética. A gente pegou lá no primeiro passo, reservou, né, eu gosto de dizer reserva, que nem vai fazer uma receita de um bolo. Então, reservou, e aí extraímos todas as áreas, e agora a gente retoma aquela informação. Então, a gente tem a DPI para garagens e a DPI para escritórios. Tá? Quando a gente multiplica, né, essa DPI pela área,
tá, de cada um deles, a gente pega a área iluminada da garagem, certo? E multiplica pelo DPI da garagem. Então, foi 2,7 vezes 1.885. Então, deu 5.971. Então, a densidade de garagem pela área da garagem, eu tenho a potência limite da garagem. Eu faço isso para todos os níveis, né? Então, por que eu vou fazer essa lógica? Porque na hora que eu multiplico watts por metro quadrado, eu encontro potência, né? Porque eu vou cortar o metro quadrado com o metro quadrado. Então, na hora que eu encontrei a potência limite, fica muito mais palpável e eu posso juntar essas duas funções também, tá? A função garagem e escritórios. Então, eu fiz a avaliação da potência limite, né, da garagem completinha e a potência limite para cada nível de eficiência energética do escritório. Então, só para ressaltar, frisar, para não ter nenhuma dúvida. Pegamos DPIL, né, densidade de potência limite, que é o watts por metro quadrado do escritório para o nível A, e multiplico pela área de escritórios. Encontrei a potência limite para o nível A. A densidade de potência limite para o nível B pela área de escritórios, eu tenho a potência limite para escritórios, certo? Quando eu somo as duas potências de limite, a potência limite da garagem e a potência limite do escritório, somadas, né, eu tenho a potência limite do edifício para cada nível de eficiência energética. Na hora que eu faço isso, ficou fácil, porque eu tenho a potência limite para cada nível e tenho a potência do edifício, né? Então, na hora que eu tenho aqui a potência total instalada do edifício, que deu 29, né, 29.949, e comparo com a minha tabelinha de potência limite do edifício, qual foi a etiqueta, gente? Confere aí. Se está mais do que 27, né, não pode ser A. Deu 29, e 27.600 é o nível A. Então, ele cairia já para B. Vamos ver se pode ser B. Pode, porque está menor do que o limite para B, né? Então, eu posso ser etiqueta B, porque está dentro desse meu limite, está menor que o limite para B. Então, a etiqueta calculada da iluminação, nesse caso, né, nesse nosso prédio, vai ser B, desde que faça o quê? Cumprir os pré-requisitos, tá? Então, uma coisa interessante de se observar nesse momento é o seguinte, a gente tem, o prédio ficou etiqueta B, né? A etiqueta calculada foi B, tá? O que eu preciso fazer, gente, para conseguir uma etiqueta A? Eu tenho que reduzir a potência, confere? A potência das lâmpadas. Isso é uma opção, mas vamos ser mais preciso, né? Quanto eu tenho que reduzir, né, de potência para eu conseguir ser etiqueta A? Né, 31.874 menos 29.949, né? Então, deixa eu calcular aqui, né, rapidinho, dá quanto, gente? Tem que subtrair o 29 pelo 27. 31.874, opa, Tem que subtrair o 29.949 pelo limite do A, que é 27.647. 29.949 menos 27.634. Acho que minha calculadora não tá. Tem que diminuir 2.314 de potência. 209,79. 2.000... Beleza. 2.000 quanto, Júlia? 2.314. 314. Aí, gente, na hora que a gente confere 2.314,85, né, que a gente tem que reduzir de potência, aonde a gente vai reduzir essa potência, né? Onde é que a gente tem que tirar esse valor? Onde é que está mais problemático? Então, esse é outro ponto de análise. A gente está vendo, a gente tem que ver onde a gente vai ter mais brecha, né, para reduzir esse 2.314, tá? Esse vai ser um exercício que é a parte mais divertida, né, a gente entender como é que a gente pode ser consultor no nosso modo de trabalhar como consultoria e tal. Vocês vão entender como é agora, o que eu tiro, de onde é que eu tiro, qual a informação que eu vou fazer. A partir dessa informação, né, que a gente tem que reduzir 2.314, eu posso só trocar as luminárias por luminárias mais eficientes, ou eu posso ver onde é que está o meu problema, onde eu tenho maior potência instalada, que não está sendo muito eficiente, tá? Então, isso é tentativa e erro mesmo, Birajara. A gente vai vendo o que pode ser feito. Claro que qualquer decisão, eu não posso simplesmente tirar 2.300 watts sem fazer um projeto luminotécnico para atender as normas,
tá? A gente, como OIA, tá? A gente não confere obrigatoriamente se está cumprindo a norma, né? A 8995, que determina os níveis mínimos de iluminância que tem que ter em cada ambiente. Então, como não está escrito assim no regulamento que deve seguir a todas as normas e conferir isso, não precisamos conferir. Mas, quando a gente recebe um projeto luminotécnico, a gente tem que receber também a RRT ou a RT, né, que é a responsabilidade técnica sobre aquele projeto. Isso implica que o projetista seguiu todas as normas, tá? Então, quem é responsável por cumprimento de norma é o projetista, tá? Se a gente, por acaso, vê alguma coisa muito absurda, a gente pode devolver para o projetista e questionar se ele realmente seguiu as normas, né? A gente tem autonomia de questionamento e devolução do projeto. Olha, não foram seguidas as normas, mas isso é só se acontecer um projeto realmente muito gritante, e o OIA tem essa autonomia. No entanto, a gente não é obrigado a fazer essa conferência, porque se ele manda a RRT ou a RT, já está subentendido que seguiu essas normas, beleza? Realmente, Daniela, tem muita luminária na garagem. Então, a gente vai conferindo agora, depois de encontrar, né, a potência, encontrar a possibilidade da etiqueta, a gente confere aqueles 3 pré-requisitos que a gente conversou na aula 3, parte 2, né? O pré-requisito para o nível A, B e C vai ser a divisão dos circuitos de acionamentos, né? É o primeiro. O segundo é contribuição da luz natural. E o terceiro, desligamento automático. Então, a gente tem que ver se todos os ambientes atenderam a esses pré-requisitos, né? O desligamento automático é só para etiquetar e para ambientes maiores que 250 metros quadrados. A contribuição da luz natural é para etiqueta A e B, e para a etiqueta C tem que ter aquela estrela do interruptor em todos os ambientes, tá? E a gente vai conferir. Vamos lá. Aí a gente vai ver para o primeiro pré-requisito, né? Todos os ambientes da função escritório possuem um dispositivo de controle manual para acionamento independente, facilmente acessível e visível. Beleza. Todos os ambientes do escritório têm lá um interruptorzinho fácil, acessível, não está nenhum problema, passou no pré-requisito. Mas o subsolo, né, tem essa área de 1.600 metros quadrados, tem apenas um circuito de acionamento, ou seja, só tem um interruptor. E, na verdade, o pré-requisito diz o seguinte: quando a gente tem áreas maiores que 250 metros quadrados, que tem até 1.000 metros quadrados, né, acima de 1.000 metros quadrados tem que ter acionamentos de até 1.000 metros quadrados. Né? Vocês lembram desse pré-requisito? Se aplica para todo, o acionamento de circuitos, né, para ambientes maiores que 250 metros quadrados, a gente tem que ter separação desses acionamentos, tá? Só para ficar bem claro. Sempre que a gente tiver ambientes grandes, tem que ter vários interruptores, né? Como é que são esses vários interruptores? Até 1.000 metros quadrados, tem que ter áreas de 250 metros quadrados acendendo. Mais do que 1.000 metros quadrados, a gente tem que ter áreas de até 1.000, né, com acionamento independente, tá? Então, a garagem não passou no pré-requisito para o nível C, nem para o nível B. Tá? Então, a garagem fica sendo a etiqueta D. Para o nível A e nível B, a gente tem contribuição da luz natural, que é o quê? As luminárias paralelas à aberturas têm que acionar separadamente das outras luminárias. Né? Então, toda luminária que tiver paralela à abertura primeira fileira tem que acionar separadamente do resto. Aí, quando a gente vai conferir lá todos os acionamentos, tudo atendeu direitinho. A garagem não seria problema, porque não tem janela. Então, quando não tem janela, a gente não se aplica. Ou se tem só uma luminária no ambiente, também não se aplica, porque ela aciona independente, tá? Então, para o nível A e para o nível B, que é contribuição da luz natural, atendeu. Tá? E o terceiro pré-requisito, né, que é o desligamento automático do sistema de iluminação, seria para a etiqueta A. Como o prédio a gente avaliou e deu etiqueta B, ele nem se aplicaria, tá? Para esse caso. E todos os ambientes maiores que 250 metros quadrados possuem sensor de presença para desligamento automático da iluminação. Então, se aplicasse, se tivesse sido etiqueta A, teria atendido esse pré-requisito, mas não foi nenhum problema, né? A gente não avaliaria isso aí. Pode passar, Júlia.
Então, vamos lá. A garagem foi etiqueta D, né? O prédio todo foi B, no entanto, a garagem foi D. Aí, já pensou se fosse só um banheiro que não tivesse sido etiqueta B, tivesse sido D? Aí não tem por que o prédio todo cair etiqueta, né? A gente faz uma ponderação dos que atenderam ao pré-requisito com os que não atenderam ao pré-requisito. Então, a garagem ficou D e ela tem uma potência de 2.418, que tem o equivalente numérico 2, né, que é o número que representa a etiqueta D. Então, essa potência tem o equivalente numérico 2. E o resto do edifício, menos a garagem, né, vai ser a etiqueta B. O resto do edifício menos a garagem é o quê? É 29.949, que é a potência total do prédio, menos a potência da garagem, que é 2.418, tem a potência do edifício, que é a etiqueta B, que é 27.531. Beleza? Então, 27.000 é equivalente numérico 4. Como é que a gente faz essa ponderação? Né? A gente organiza isso sempre na planilha de Excel para facilitar as contas e a gente não errar por uma bobagem, erro de conta, né? Então, a gente tem aqui, ó, o estacionamento, a gente tem a potência de 2.400, o resto do prédio, né, que é o escritório, é 27.500, cada um tem a etiqueta, a sua etiqueta, e a gente faz a ponderação da potência. O que é a ponderação da potência? É a potência dessa função dividido pela potência total, isso então vai ser o peso, né, em watts, vezes o equivalente numérico da etiqueta, tá? Então, potência do escritório, do estacionamento, dividido pela potência total, vezes a etiqueta dessa área, né, deu 0,161. E a mesma coisa para o de baixo. A potência das demais áreas, que é a etiqueta B, né, é dividido pela potência total vezes o equivalente numérico dessa etiqueta, deu 3,67. Quando eu somo esses dois, a gente tem 3,83. 3,83, quando a gente compara naquela tabelinha, cadê a tabela? A outra tá aqui. 3,83, ó, tá entre 3,5 e 4,5. Então, entre 3,5 e 4,5 continua a etiqueta B. Então, por mais que a garagem não tenha atendido, né, o pré-requisito de divisão de circuitos de acionamento, né, ela não conseguiu derrubar o prédio todo, porque a potência toda, que era a etiqueta B, tinha um peso muito maior. Então, às vezes, o cliente chega assim para a gente e fala: ah, Milena, não quero botar um interruptor no banheiro, não. Não concordo, não acho que tem que botar, sei lá. Tem problemas, a pessoa, enfim, acha mais fácil, mais prático, o banheiro não tem uso tão frequente e é melhor sensor de presença. Eu digo, ok, não tem problema. Se teu prédio todo é etiqueta A, tem uma potência instalada baixa, se todos os ambientes atendem os pré-requisitos, ele é A com facilidade, o banheiro, você pode escolher, pode optar ele não ser A, tá? Porque aí você tem essa questão do peso de potência, o peso para atendimento dos pré-requisitos. Então, isso também é uma deixa para trabalhos, para avaliação na consultoria, para avaliação de projeto, né? Que você pode verificar, beleza, isso aqui não vai atender o pré-requisito, mas não é nenhum problema não, se for uma opção de projeto, né, disso acontecer. Claro que essa garagem com essa área inteira acionando toda de uma vez, isso não é legal, não. É melhor que seja realmente tenha vários acionamentos, tá? Isso não é um bom projeto, tá? Mas a questão de ter um interruptor no banheiro, muitas vezes os nossos clientes questionam se é obrigado. É obrigado, sim, mas é importante saber que é possível, mesmo não atendendo a um pré-requisito ou outro, a gente consegue manter uma etiqueta, tá?